Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão ouvir ou ver o nosso episódio de hoje aqui do Investimento à Beça. Hoje eu estou recebendo aqui o meu amigo Leandro Andrade, um craque em Private Equity, em Venture Capital e também em produtos estruturados de crédito, tá? Só para lembrar, Investimento à Beça é um podcast que está preocupado em ajudar as pessoas a tomar decisões conscientes de investimento. Nossa preocupação, então, é passar para vocês conceitos, fundamentos, apresentar os mercados, para que vocês possam tomar decisão consciente, tá? O Investimento à Beça está disponível em todas as plataformas de streaming, Spotify e as demais, e também está disponível no YouTube, tá? Então, Leandro, obrigado, muito obrigado. Leandro é um amigo de longa data, conheço o Leandro há muitos anos já, é um amigo de longa data, sabe tudo. Aliás, pô, chamo gente fera para cá, hein? E aí eu queria que o Leandro se apresentasse, né, falasse um pouquinho da sua carreira, o que ele está fazendo, o que ele já fez, como é que ele chegou no mercado financeiro. E aí a gente vai ter uma conversa hoje mais focada num assunto que o Leandro manja muito, que é Private Equity, Venture Capital. Aqui no Brasil tem um tal do FIP também, que ele vai falar também. Leandro, bem-vindo e obrigado, meu amigo. Obrigado, Hudson. Obrigado, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite também para todo mundo. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Para falar um pouquinho de um tema que eu sou muito apaixonado, né? Que é investimento em economia real. Só para contar um pouco da minha história, né? Assim, como que eu vim parar nesse mundo, né? Eu vim para São Paulo para fazer minha faculdade, sou do interior de São Paulo. Vim para cá, me formei, né? E aí sempre tive um gosto muito por mercado financeiro, né? E uma primeira etapa da minha carreira, os primeiros 7 anos, né? Eu trabalhei numa consultoria de risco e investimento chamada Luz, Engenharia Financeira, né? Hoje chama Luz Soluções Financeiras. E ali eu tive muito contato assim com investidores, fundos de pensão, family offices, bancos, assets de uma gama bem ampla de produtos, né? Desde renda fixa tradicional, isso lá há 10, 15 anos, né? 15 anos já, né? O tempo passa, até produtos mais sofisticados, né? Como private equity, venture capital, investimento no exterior. Mas esses investimentos que a gente aí chama de estruturados, né? Sempre foram muito pouquinho dentro do portfólio, mesmo de grandes investidores brasileiros, isso há 15 anos, né? E eu fiquei bastante tempo olhando de uma forma mais macro os portfólios e os riscos, né? Depois de um certo tempo, eu decidi migrar a minha carreira para uma área de asset, de gestão de fundos, né? E aí eu decidi, olha, eu tenho dois caminhos. Eu poderia pensar num caminho mais tradicional, fundos mais tradicionais, multimercado, renda fixa mais tradicional, ou explorar um segmento que ainda era incipiente ou muito pequeno no país, que a gente chama meio de investimentos alternativos, estruturados, né? Aí dentro tem uma série de coisas, né? O private equity, venture capital, o crédito estruturado também, né? Eu decidi para essa área, que é uma área que ela está numa fronteira, né? Que é para mim, né? Como eu olho isso, uma fronteira entre o mercado financeiro, né? Que é algo que a gente conhece, estuda bastante aqui, mas também economia real, empresas, companhias, geração de emprego, tecnologia, inovação. E aí eu fui nos últimos 8 anos migrando para esse segmento, né? Comecei na área de private equity, depois fui trabalhar com fundos de tecnologia, e os últimos anos, né, eu estou na parte de crédito, né, que para mim é uma derivada desse grupo que a gente chama aqui no país, ainda com o nome, em função de não ter o nome mais adequado, de investimentos alternativos, né, e que é tudo uma composição de capital, de como uma empresa se estrutura, seja com dívida ou seja com equity de forma pública, né, listada na bolsa, ou de forma privada, como é o caso aí de private equity ou de venture capital. Então, essa é um pouco assim da minha trajetória de uma forma sintética aí. Olha só, né? Você vê que sabe tudo, né, Leandro? O Leandro sabe tudo, né? Você vê, pegou Eu ali. sei que nada sei. Não, quem sabe muito sabe que tem muito para aprender sempre também, né? Essa é a Uhum. verdade, né? Quem sabe muito sabe que tem muito sempre a aprender. Leandro, vamos então começar aqui. Hoje a gente vai focar mais em private equity, venture capital e tal. E aí, o nosso ponto é o seguinte: o que é private equity? O que é venture capital? Tá bom, excelente pergunta. Vamos lá. Conceitualmente, quando a gente fala de venture capital, né, na tradução capital de risco literal, a gente está associando investimentos em empresas de menor porte ou empresas mais arriscadas, onde as teses, os produtos
ainda não são provados ou não estão ainda no mercado muito maduro, né? Então, em geral, quando a gente fala de startup, empresas pequenas ali que estão começando, desde a empresa que está no PowerPoint até uma empresa que já tem um produto, uma versão 1, ou já tem um aplicativo. Então, ali são investimentos, em geral, né, que os gestores de venture capital pulverizam bastante, né, investem aí em algumas dezenas de companhias, né? Obviamente, existe uma mortalidade dessas companhias e algumas delas sobrevivem, né? Então, por exemplo, né, só para ilustrar aqui, Facebook, Google, essas empresas que hoje são gigantescas, né, que a gente não tem mais dúvida do tamanho delas, do mercado que elas atendem, lá atrás, há 10, 15, 20 anos atrás, eram empresas que foram investidas por fundos de venture capital, ainda criando mercados ou desenvolvendo produtos para algo ainda a ser desenvolvido e aprimorado, né? Então, o venture capital tem essa característica, né? Pelo porte da companhia e o estágio de risco que essas empresas têm. Quando você parte, né, a empresa já tem uma maturidade, já parte para uma fase de crescimento, o produto já foi provado, já tem mercado, já tem tamanho, né? Ela precisa entrar numa fase de crescimento exponencial ou de crescimento de uma forma mais sustentável. Aí a gente conhece, né, pelo nome do private equity, né, que são fundos também que aí vão adquirir participações minoritárias ou majoritárias em empresas já mais estruturadas, né, para ajudá-las a fazer fusões, aquisições, abertura de capital, fazer consolidação ou investir em novas áreas que elas ainda não investem, tá? Então, conceitualmente, a gente pode trabalhar uma das formas, né, é você pensar no porte da empresa e no risco. Então, o venture capital, em geral, investe em empresas de menor porte, de mais risco, né? Private equity, empresas já um pouco de um porte maior, obviamente com risco menor também. Diz uma coisa, Leandro, aqui só para... A Uhum. empresa menor é o alvo do venture capital. O venture capital está mais associado à empresa menor. Ela vai crescendo, ela passa a ser alvo de um private equity. Então, os mesmos investidores estão nas duas pontas ali, o cara está no venture capital, no private equity, o tipo de investidores são diferentes. Excelente pergunta. Assim, tem que lembrar que toda empresa ela tem um estágio de vida dela. Então, a empresa nasce pequenininha, tem uma ideia, tem um PowerPoint, cria algum produto, e ela precisa de capital. Então, ela vai procurar um capital anjo, às vezes procura amigos, pai, mãe, tio, que vai ajudar naquele dia 1 da companhia, né? À medida que ela vai crescendo, a necessidade de capital começa a ficar um pouco maior, procura um investidor mais sofisticado, um investidor já mais institucional, até um estágio que ela pode até um dia fazer uma abertura de capital na bolsa, aqui no Brasil ou fora também. Então, a gente tem sempre que associar isso, esse ciclo, ao estágio de vida de uma companhia. E aí, no passado, era muito mais segmentado, né? Você tinha investidores muito específicos de venture capital, né? E investidores muito específicos de private equity. Nos últimos anos, o que a gente tem percebido, né? Que eu tenho observado, pelo menos de forma empírica, né? Cada vez mais você tem empresas crescendo muito rápido, né? Em valuations também que crescem muito rápido e a necessidade de capital também que era de X virou para 3, 4, 5X, né? Então as rodadas que a gente chama, né? Que uma empresa se preparava, ela está cada vez rodadas maiores. Então aí você tem cheques maiores e aí você começa a ver um movimento também de fundos, né, que estariam no estágio mais posterior de vida da companhia, fundos de private equity, começando a entrar um pouco antes nas empresas mais iniciantes, né, ou empresas já que já têm algum tipo de produto e tese, mas que usualmente seriam olhadas só aí pelos fundos de venture capital mais tradicionais, tá? Então, hoje você consegue ver esse movimento, né, dos grandes fundos já, fundos que já são muito estruturados, com bilhões sobre capital, procurando também empresas de um porte menor ou de um porte médio, mas que apresentem uma tese de alto crescimento, né? Uma tese que vai ter um mercado grande ou que elas vão conseguir eventualmente fazer uma listagem ou vender para um competidor. Tá? Então, assim, são estágios de empresa diferentes, ok? Investidores que têm apetites a risco diferentes também, mas, assim, conceitualmente, tem o estágio private equity, tem o estágio venture capital e o estágio private equity. Sim, O investidor pode estar sim. querendo comprar uma tese ou outra tese, uma empresa num ciclo, numa parte do ciclo ou noutra parte do Uhum. ciclo de investimento, mas, conceitualmente, tem dois
estágios nessa história. Um estágio bem inicial, que é o venture capital, aquele maior risco, e um estágio onde a empresa já está mais evoluída, já tem um fluxo de caixa mais recorrente, mais robusto, já tem uma base de clientes razoável, mas ela precisa de mais capital para crescer. É isso, Leandro, só para... Exatamente, Wilson. O exemplo que você deu ilustra bem essa situação. Tá, tá. E aí eu vou te fazer uma pergunta pelo seguinte. Uhum. FIP. A gente Ah, entendeu o que é o Private uhum, Equity, entendeu o Venture Capital. uhum. Aí a pessoa chega e fala assim, não, mas aí outro dia vi uma oferta de um FIP para investidores qualificados, lembrando que FIP só pode ser ofertado, né, para investidor qualificado. Mas e aí, o que é o FIP, então, hein? Ah, uma boa pergunta essa. Sim, FIP é um veículo. Então, assim, você quer ir de São Paulo para o Rio, você pode ir de avião, você pode ir de carro, você pode ir de moto, de bicicleta, a pé, se você quiser. Tá? Mas você tem um objetivo, né? Você vai do ponto A para o ponto O B. objetivo é emagrecer, eu vou a pé. Vai a pé. Então, você pode fazer isso de várias formas, né? Então, a forma de você estruturar um investimento em empresas de capital fechado, como é o caso de Private Equity, Venture Capital, é usar um veículo, né, regulado aqui no país chamado FIP, que é Fundo de Investimento em Participações, tá? Então, o FIP, ele é uma casca, ele é um veículo, né, que vai te ajudar ao gestor e aos investidores e às empresas investidas a acessarem esse capital e essas estruturas de uma forma regulada, de uma forma eficiente. O FIP aqui no Brasil é só para investidor qualificado, né? Então, qualificado, lembrando, é aquela pessoa, né, que tem mais de R$ 1 milhão em ativos financeiros, né? Ou que tem alguma certificação aprovada pela Anbima e pela CVM. Esse é o público-alvo de quem investe dentro desse FIP. Então, os gestores de private equity ou de venture capital organizam, né, as suas estruturas de investimento através desses veículos. Você pode ter também casos que utilizam outros veículos também para fazer a mesma coisa. E no FIP aqui também você tem muitas empresas e famílias, né, com objetivos não só de retorno financeiro, mas objetivos de sucessão, questões patrimoniais, que organizam os seus investimentos dentro de FIPs também. Então, o FIP ele é usado, uma boa parte dele, né, por gestores, né, que vão fazer investimentos com objetivo financeiro, entre outros, mas também por empresas e famílias que não necessariamente vão vender aqueles ativos depois de 5, 10 ou de 15 anos. Aí, só para fazer uma segmentação, Leandro, talvez o pessoal entender por que que alguém usaria um FIP para botar as suas empresas ali dentro e tal, qual é o... Porque, assim, uma parte da história, eu acho que a gente mais ou menos consegue dizer o seguinte, ó, você pode fazer o Private Equity, o Venture Capital, a partir por meio de um veículo que é o FIP. Então, beleza. Uhum, Então, eu estou imaginando que tanto o venture capital quanto um private equity vão estruturar um FIP, né? Vão montar um uhum. FIP e dali vão comprar as empresas. E qual é a vantagem que você teria de usar o FIP para, por exemplo, botar as suas empresas ali? Você tem algumas, né? Você tem uma vantagem que pode ser um planejamento fiscal, tributário, dentro do que a norma permite, né? Então, você pode postergar, eventualmente, ali quando você vende um ativo e compra outro, a questão do imposto de renda, né? Mas também facilita bastante a sucessão. Vai passar isso para filhos e netos, né? Você já pode determinar ali quantas cotas, né? Como vai ser essa governança usando um FIP para isso, né? Então é bastante comum você ver isso com grandes companhias, né? Que têm as suas participações societárias dentro desses veículos, né? Estruturados como FIPs, né? E ali você tem alguns cotistas, né? Que são os membros ali originais e também os membros que vão ser sucessores daquele grupo, né? Interessante, interessante. Não, só para fazer a diferença, para as pessoas, de repente alguém pode ficar com dúvida, mas por que que tem duas, digamos assim, dois objetivos, né? Um que é um objetivo capital de risco, outro, como tudo no Brasil, né? A tributação explica bastante, né? Uhum, uhum. Mas Tudo, bastante cuidado com isso sempre. Sempre consulte é. seu advogado, seu contador, porque isso sempre tem alguns Boa. temas ali que são bem concernentes para esse público, né? Não, não, boa, 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 boa. Não é um negócio para aprendiz de feiticeiro, né? Tem que se É, cercar de bons profissionais, né? é. Leandro, vamos lá. Pensando aqui no seguinte, você falou que, muito interessante, né? Como é que o FIP e o Venture Capital, que é o Private Equity,
casa muito com o teu objetivo de estar ali perto da economia real, de entender a economia real, como é que essa ligação, que no fim do dia estaria muito naquele negócio, como é que eu financio a economia real, né? Eu capto Uhum, dinheiro no FIP, ou capto dinheiro direto numa estrutura de Private Equity, Venture Capital, e isso aí eu vou uhum. financiar inovação, financiar crescimento de empresa e tal. A gente sabe que o Brasil, classicamente, tem um problema, né? Taxa de investimento baixa, né? Taxa de poupança, desculpa, baixa, investimento baixo. E aí, como é que é essa indústria de private equity Brasil contra Estados Unidos ou contra o mundo? Como Uhum, você tem uhum. mais ou menos ideia, não precisa de números precisos, não, só para a gente Tá. ter uma ideia aonde que a gente está, o quanto a gente tem para caminhar, já supondo que a gente está um pouco atrás, né? Hudson, assim, essa indústria no país é bem nova. É coisas que a gente não tem um histórico de décadas, como a gente tem em renda fixa, em ações, né? Coisa que começou na década final dos anos 90, né? Ali muito com as privatizações ali, e depois ela ganhou um pouco mais de corpo de 2000, 2003 para frente, né? Já ganhou já uma musculatura um pouco maior, né? Uhum. Lá fora, assim, quando a gente fala de termos de mundo, é uma indústria bastante madura já, né? Uma indústria que aí um total de capital dela beira os 5 trilhões de dólares, né? Então Uau! é muito madura, né? Já tem muita gente, muitos investidores, fundos de pensão, soberanos que investem nisso, grandes casas dedicadas que gerem centenas de bilhões de dólares só nessa classe de ativo. Quando 5 você trilhões de olha, dólares é quase 5 Brasis, é isso, só para né, mas é. mais ou menos isso. E quando você olha isso, por exemplo, só para dar uma estatística, né? Nos Estados Unidos, né, os investimentos em private equity e venture capital representam alguma coisa como 5% do PIB americano. Aqui no país é alguma coisa como 0,10, 0,15% do PIB brasileiro. Então você está falando de uma 0,10. indústria Ah, 0,10. Aqui você está falando de uma indústria na casa de 380, 400 bilhões de reais, né? Obviamente ela cresce bastante, mas ainda perto do que quando a gente olha a pizza, né, da indústria de fundos, é menos que 6% do total da indústria de fundos aqui no país. Então, de uma certa forma, né, você tem um potencial muito grande de crescimento ainda, né, uma indústria das mais novas de investimento. Lá fora é uma indústria já bastante consolidada, né, os investidores já alocam isso nos portfólios como uma classe de ativos mesmo, né? Então, se você pegar, por exemplo, endowments, né? Endowment de Yale, né? Ele tem ali mais de 35% dos ativos dele em fundos de private equity ou de venture capital, né? E tem tido um retorno histórico na casa de 12 a 13% ao ano em termos reais nos últimos 20 anos, né? Aqui no Brasil, a estatística é mais difícil da gente conseguir. Então, o estudo da Spectra com o INSPER, né, a gente conseguiu ver, os dados ali mostram que o retorno desse tipo de veículo de investimento aqui no país beira, na média, 9, 10% ao ano, tá? Mas a amplitude é muito grande. Então, você tem muitos bons gestores, né, e alguns que também não tiveram tanto sucesso. Então, a dispersão de retorno aqui no Brasil é muito maior nessa classe de ativos do que é nos Estados Unidos, em função de ser uma indústria um pouco mais nova aqui e um ambiente, obviamente, institucional muito distinto do que é nos Estados Unidos, né? tá. Você falou uma coisa aí, Leandro, você tem duas perguntas, vou fazer a primeira, essa aqui. Classe de ativos. Uhum, Quando a gente fala em investimento, a gente costuma dizer que a pessoa tem que fazer diversificação. E uma das questões da diversificação é você colocar os seus recursos em diferentes classes de ativos. Private Equity e Venture Capital são consideradas classes de ativos? E mais ou menos assim uma ideia para as pessoas, por que você acha isso, hein? olha, quando você fala assim de um investidor pessoa física, né, que ainda está ali começando, é difícil você falar que isso pode ser uma classe de ativo para essa pessoa, né, para um portfólio único de uma pessoa física. Por quê? Por questões regulatórias, acesso, tamanho, ticket e diversificação. Mas quando você está falando de investidores institucionais, profissionais, fundos de pensão, family office, multifamily office, eu pessoalmente encaro isso como uma classe de ativo. Então, isso acho que faz parte de um portfólio diversificado, né? Um pedacinho, obviamente, ele nunca é o pedaço mais preponderante aqui no país em especial, mas tem um pedacinho ali nessas estruturas, né? Para poder capturar esse tipo de ganho associado a um tipo de risco diferente do que você tem nas outras classes de ativo de forma mais tradicional.
O que a gente percebe, né, nos últimos anos, né, várias casas importantes de family offices, private banks, multifamily offices, já estruturaram equipes, né, específicas, né, de análise e de avaliação de investimentos em private equity e venture capital, né, mostrando, sim, que essa classe de ativos é uma classe que faz parte de um portfólio a partir de um certo patamar, dentre, assim como você tem bolsa, como você tem investimento no exterior, renda fixa, imóveis e outras classes, por exemplo. Tá? Então, na verdade, é o seguinte, ao que parece aqui, né, Leandro, é uma classe de ativo porque ela tem comportamentos de ganhos e riscos que são um pouco diferentes, diferenciam essa classe das demais, digamos assim, né? Na verdade, cada classe ela tem ela conta uma história de risco e de retorno, uma história de ganhos e perdas, né? E aí, cada ela se torna essa classe é diferente daquela, a gente vai classificando, né? Ah, esse tem um determinado componente de risco e retorno, é uma classe, essa é outra classe, essa é outra classe. Private Equity Venture Capital também tem essa característica. Como você falou, elas têm, a gente está, neste caso, colocando empresas que estão num ciclo, um estágio de maturidade inicial, né? Um estágio de vida inicial, portanto, tem um risco maior. Mas, como você falou, a história aí acho que é do Endowment de Yale, que você falou, né? Fundo Isso, de do David pensão de Yale, Swensen, né? isso. Yale é a faculdade mesmo, né? Estamos falando é a Sim, faculdade mesmo, sim, né? a faculdade, é. Tem um pedaço preponderante e com um ganho que ele é um ganho, pelo que você falou, frequente. Não sei dizer que é um contínuo, é um ganho frequente. Aqui a dispersão é grande ainda, né? O que faz com que a pessoa provavelmente fique assim. Você pode ou não apostar, entre aspas, aqui só brincando, no cavalo certo ou no cavalo errado, né? Porque a Sim, dispersão ainda é grande, né? sim, exatamente. Aqui a dispersão, por ser uma indústria mais nova, né? Também, assim, o ambiente aqui no país ainda é muito distinto, né, para fins desse tipo de investimento. Então, a dispersão aí entre os diferentes ativos e os fundos acabam sendo um pouco maior do que você observa já em mercados já mais tradicionais, já mais avançados nesse tipo de tema. Tá. E aí, Leandro, você acha o seguinte, você falou uma coisa aí, que é uma coisa que ultimamente eu acho que faz. Tem um negócio que eu acho que faz um pouco de diferença, que é o nosso ambiente de negócios, né? Que tem a ver com estabilidade regulatória, estabilidade das regras, os nós tributários também que a gente tem. Como é que você mais ou menos enxerga isso? Você enxerga isso como alguma coisa que realmente dá uma travada no crescimento desse mercado? Por que eu te faço a pergunta? E aí tem que perguntar para quem entende, né? E também, se você também achar que não tiver opinião formada, também não precisa se arriscar também, não. A impressão que eu tenho é que a questão, e a gente vê pelas privatizações, o tempo que demora e tal, a gente tem um marco ainda regulatório, ou um ambiente institucional de regras ainda que faltam mais clareza e até mais persistência nas regras. As regras mudam com uma certa frequência aqui que é desagradável para quem vai fazer. Desagradável é uma palavra bonita, né? Para quem vai Uhum. fazer investimento de longo prazo. O que você acha disso? Melhorou bastante nos últimos anos. Então, por exemplo, só em termos de arcabouço regulatório de CVM, né, a antiga norma ela ficou aí mais ou menos 13 ou 14 anos sem ser atualizada para uma norma que foi atualizada em 2016, 17, 18, né, nesse período. Então, você já teve uma evolução bem interessante dentro desse tema, né? Ainda você tem, obviamente, no Brasil, você tem um risco judiciário diferente, né? Então, é difícil você, às vezes, precificar esse tipo de risco, né? Porque depende, às vezes, de cada fórum, de cada comarca, como que o juiz pensa, se a empresa está na cidade A, B, C, D. Então, isso acaba, às vezes, trazendo um pouco mais de instabilidade para esse tipo de processo, né? Muita coisa para ser feita, para simplificar. Então, você teve aprovação do marco legal das startups no Congresso, você teve a facilidade para você hoje acessar esse tipo de veículo que antes era para profissional, passou a ser para qualificado. Então você já tem um caminho, né, já mais direcionado para uma indústria que ela tem potencial e ela vai suprir, né, essa necessidade de capital que não dá para contar só com fontes públicas tradicionais ou com fontes governamentais, né, para ajudar essas empresas que elas possam ter algum tipo de crescimento mais sustentável, né? Tá. Ou seja, é o que eu sempre falo, a gente tem que olhar essa questão da evolução do país como um processo, né? Uhum, Demora. uhum, Qualquer coisa, uhum. mas que bom, né? Vem melhorando, mesmo que devagar, Sim. vem melhorando, né? E aí, vamos lá. Pegando agora, falamos sobre
ser ou não ser uma classe de ativos, né? Eis a questão, né? Vantagens, alguém está pensando em investir num private equity. Por que eu investir? Quais vantagens eu posso ter nesse investimento? Tem vantagem, tem risco. A gente já sabe que não existe almoço de graça. Como é que é isso, Leandro? Como é que você diria? Para quem está pensando em investir, de onde vem um retorno private equity, mas que riscos estão associados? Vamos falar primeiro do risco, que eu acho que é mais interessante, porque é daí que vem o retorno associado, né? Leandro, Você está falando... parabéns, essa abordagem é matadora, parabéns, também concordo plenamente com ela. Então, vamos falar primeiro de onde você pode ter seus problemas, né? Para ver se faz sentido você ter aquele potencial retorno dado esses riscos. Assim, você está comprando um ativo, né? Comprei uma cota de um FIP, só para exemplificar aqui, né? Um FIP de tecnologia que vai investir em empresas que estão aí crescendo, aplicativos e assim por diante. Só que são empresas que não são listadas, você não tem um preço de referência, né? Você não tem uma liquidez daquele ativo, você não consegue falar, olha, cansei, deixa eu vender aqui o ativo, vender a ação aqui na bolsa, ou deixa eu vender a minha cota. É um mercado que você tem pouca saída depois que você entrou nele. Então, você tem que ter um horizonte de investimento de, no mínimo, 5, às vezes até 10 anos, né, dentro desse contexto. Então, você 5, tem 10 risco... anos, hein, galera? Ouve o que ele falou, em 5, 10 anos, né? E, por contrapartida, né, obviamente, isso vai te trazer algum tipo de ganho por você tem um prêmio pela iliquidez desses ativos. Um outro risco que você tem dentro dessas estruturas, né, é você tentar fazer market timing de private equity ou de venture capital. Vou investir naquele fundo porque eu ouvi falar, ou porque agora está todo mundo fazendo investimento em aplicativo, em tecnologia, internet, tentar acertar, ó, naquele ativo eu vou apostar todas as minhas fichas, né? Isso já está provado que você não consegue ganhar dinheiro fazendo um market time em private equity. Então, você tem que fazer um programa de private equity. Você vai investir ao longo de diferentes períodos, diferentes safras, diferentes gestores, né, para que você possa ter um portfólio equilibrado aos ciclos econômicos do país ou aos fatores de risco que vão afetar aquele tipo de companhia que você está investindo. Tá? Então, não adianta você falar assim, olha, bateu aqui o meu assessor, ligou uma oferta super exclusiva, um FIP assim, assim, assado, e vai ser o único Uma FIP, dica uma imperdível. dica, e vai ser o único FIP que eu vou investir no meu portfólio, né? Você pode ter um problema bastante grande, lembra da dispersão de resultado, né, dentre os fundos que a gente comentou aqui no país. Então, esse tipo de investimento, né, primeira coisa é esse horizonte que a gente falou, 5 a 10 anos, né, é um investimento de altíssimo risco, você pode perder o seu principal, inclusive, todo ele pode virar pó, tá? E por contrapartida, você vai acessar empresas que usualmente você não vai conseguir achar numa bolsa. Então, empresas de setores mais de tecnologia, quem lembra coisa de 5 anos atrás, tecnologia na bolsa, você tinha 2 ou 3 empresas e olhe lá. Hoje você tem um pouco mais já, mas se você quisesse, há 5 anos, né, investir num setor que lá fora, no S&P, por exemplo, 500, é quase 1/3, 25% a 30% do índice, né, você não conseguia fazer o mesmo aqui no país, de uma forma via bolsa. Então, você tinha que procurar estruturas, né, de capital privado, né, private equity, venture capital, para acessar setores que você não conseguiria usualmente acessar via bolsa de valores, né? Então, isso permite, né, esse tipo de instrumento para acessar companhias, setores e teses que não são ainda usuais na bolsa ou empresas que não estão preparadas para ir para a bolsa. Na verdade, assim, todo gestor, investidor, ele está preparando aquelas companhias, né, para ter uma evolução. Essa evolução pode terminar com IPO, né, ou com a venda para um estratégico ou algum tipo desse cenário, né? Obviamente, assim, você consegue, por isso, capturar mais retorno. Então, você está entrando, assumindo um pouco mais de risco, né, numa empresa de capital fechado, né, uma empresa que ainda tem uma série de caminhos a desenvolver, e, obviamente, o retorno, né, ele tende a ser, pelo menos teoricamente, né, maior do que você conseguiria nos mercados já mais tradicionais. Esse retorno, ele vem muito especial, tem algumas pesquisas que já mostram isso, que um pouco mais da metade do retorno
dos fundos de private equity e de venture capital vem de melhorias operacionais. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, o gestor foi lá, analisou uma empresa, né, investiu um percentual daquela companhia, controle ou não, e essa empresa cresceu. Ela não teve só uma expansão de múltiplo, então ela cresceu a venda, ela reduziu o custo, melhorou a margem, EBITDA, lucro, expandiu os mercados. Então, metade ou mais do retorno vem de atividades que vão fazer com que a empresa cresça de forma operacional. Um outro pedaço você pode vir de múltiplo, você comprou por uma vez um múltiplo PL, por exemplo, e vendeu lá por 3, né? Você pode ter de alavancagem também, mas está provado já que os fundos que consistentemente dão retorno é aquele que tem uma tese muito grande de melhoria operacional na companhia investida. Trabalho árduo, então, né, meu cara? Nem é dizer que Suar a você... camisa. Não, não, até gostei de você falar disso pelo seguinte, porque hoje em dia fala-se muito em inovação, 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 e parece que assim que alguém vai ter uma ideia genial e aquela empresa simplesmente vai bombar porque o cara teve um produto que foi... Mas você está falando o seguinte, está provado que metade, ou seja, uma boa parte das empresas que conseguem aumentar sua capitalização, aumentar o seu valor, conseguem porque tem trabalho árduo mesmo. Olhar dia a dia, procurar eficiência, reduzir custo, definir bem produto, boa estratégia de marketing, divulgação, processo. Então, ou seja, o tradicional, sentar e trabalhar. É Né? isso, é isso. A única coisa que a gente acha que pode dar certo ainda, né? Sentar e Não. trabalhar. Não tem saída, não tem almoço grátis, né? Como diria Friedman, né? Não tem almoço grátis. O cara sentou e trabalhou. A outra parte vem de aumento de múltiplos, que pode estar associado tanto a essa melhoria operacional, as pessoas olham, e também ao mercado. Às vezes o ciclo econômico ajuda, às vezes o mercado passa a ter uma visão melhor daquele... Ah, esse negócio agora eu acho que vai dar certo, então o mercado... Essa questão dos múltiplos que você falou que também podem acontecer. Mas é muito estar focado. Que bom, eu gosto disso porque, no fim do dia, uma das coisas que a gente sempre tenta evitar é essa ideia de que é possível ganhar dinheiro fácil e rápido. Né? Não é. E você mostrou agora, a inovação é importante, o cara tem um produto inovador. Mas se não chegar a trabalhar com afinco, dedicação, botar a cabeça para funcionar, muitas vezes poucas horas de sono, né, Leandro? A coisa não roda, né? Não roda, não A roda. coisa não roda, não basta ter a ideia. Né? Mesmo fazendo tudo isso, pode não dar certo ainda, né? Não, com certeza. Não, a gente sabe do seguinte: se você fizer tudo, pode ser que dê certo, mas se você não fizer, vai dar errado. Isso Isso é verdade. isso é certo, né? Isso é verdade, isso é certo. Sabe disso, né? Isso a gente sabe disso, tá? Tá certo. E hoje em dia, Leandro, olhando um pouco para Brasil hoje, como é que você vê esse mercado de private equity, venture capital, olhando o Brasil numa perspectiva aí de 10 anos, vai? Como é que você vê? Perspectiva longa, porque ano que vem tem eleição, então vai ser um ano diferente. Esse ano o processo eleitoral começou cedo também, já está. Então, assim, vamos pensar em 10 anos, 15 anos para frente, né? Diferentes governos. Como é que você vê esse setor aqui? Você vê um upside, ou seja, um momento de crescimento, boas oportunidades de crescimento. E aí, obviamente, aquele porquê, né? O que mais ou menos você traria aí para a gente sobre esse tema? Eu acho que muita coisa converge para um crescimento. Vou chamar desses mercados alternativos, seja crédito, private equity, venture capital, tudo que não é investimento que a gente chama de tradicional, né, ou renda fixa, título público, né, ou só bolsa pura, a gente tem uma avenida grande de crescimento, né? Por quê? Você tem alguns fatores, né, como uma taxa de juros mais baixa. Ah, está subindo, pode ir para 4, 5, 6? Pode ser que seja, tá? Mas será que volta para 40, quem já teve lá atrás, ou para 15, né? Então, você tem alguns fatores macroeconômicos, né, que são super importantes para esse tipo de capital. E aí você Tá. percebe, obviamente, assim, as pessoas, os investidores, né, vão deslocando sua capital ali do título público, da LFT ou do CDB, um pedaço disso começa a ir para mercados que estão mais ligados à economia real, como bolsa de valores, como fundos de crédito, como fundos de private equity. Você vai ter um crescimento, né, importante de capital
migrando de uma indústria mais, vamos chamar, rentista, né, para algo mais produtivo. E o produtivo, você tem uma série de estruturas para isso, né? Então, esse fator ele é primordial. O custo de capital para as empresas também passa a ser mais competitivo. Então, se você tem uma empresa pequena e média, quando a Selic estava 15% a 20%, e você fosse tentar fazer um empréstimo num banco ou tentar fazer uma captação de um equity, né, o retorno exigido era muito maior. Então, porque você tinha o seu custo base, né, de Selic, por exemplo, mais o risco daquela companhia, seja via um crédito ou seja via você comprar ações ou cotas daquela companhia. Então, para esse tipo de empreendedor, para esse tipo de companhia, você passa a ter um ambiente mais favorável para estruturas, né, distintas e alternativas de capital que aquelas usuais que a gente já conhecia do passado. Você tem, de um outro lado também, as fontes, né, principais, as grandes fontes de capital do passado eram os agentes públicos, né, bancos de fomento, governos e assim por diante, né? Com a questão fiscal, isso fica mais restrito. Obviamente teve essa ajuda temporária em função da pandemia, né? Mas isso não deve ser algo, pelo menos a gente não espera que se perdure, né? Por muitos anos, né? Então, se você tem também um espaço a ser ocupado, que era o mercado de investimentos com fontes direcionadas, né? BNDES, por exemplo, por fontes privadas, seja ela via um crédito ou seja ela via ações também. Então, você tem esse movimento sendo já em curso. E você tem um mercado muito grande, né? Então, quando você fala, olha, eu vou montar uma empresa, né, num país de 200 e poucos milhões de pessoas, né? Apesar das dificuldades que a gente tem aqui no país, sociais, etc., você tem toda uma carência desde infraestrutura básica, saneamento, energia, até coisas mais óbvias, assim, do dia a dia, escola, educação, saúde. Então, as oportunidades existem aqui no país. Você tem mais de 10 milhões de empresas hoje no país, né? Quando você olha para a bolsa, você tem 400, 500 empresas sendo negociadas. Você tem milhões de empresas que não estão ainda sendo negociadas nesse tipo de ambiente. E isso sim é uma grande oportunidade para investidores desse mundo de private equity e venture capital. E o público e o empreendedor brasileiro está mais preparado, né? Então ele passou já um pouco mais por outros ciclos, né? Ele tem passado por outros momentos, aprendido um pouco mais. Então você já vê hoje, eu lembro que na minha época, né, de faculdade, o objetivo da turma era ir trabalhar numa empresa de consumo ou num banco de investimento, né? Depois passou, quero trabalhar numa empresa de tecnologia, né? Hoje o cara às vezes não quer trabalhar numa empresa grande, quer abrir uma startup, né? Ou com amigos ali, trabalhar numa empresa que está crescendo. Então esse tipo de movimento favorece com que você tenha mais originação de companhias, né? E capital de um outro lado vindo. Na verdade, sim, o que essa indústria faz? Essa engrenagem, as duas. Você precisa de ter empresas, né? Então, que são os objetivos-alvo dos fundos, e capital. E juntar essas pontas para que isso possa criar um círculo virtuoso de crescimento, né? E isso retornar, obviamente, lucro para os investidores, que vão pegar um pedaço desse lucro, reinvestir nesse tipo de fundo e criar um círculo de longevo de 10, 20, 30 anos de investimentos em private equity e venture capital. Na verdade, Leandro, você tem uma visão otimista. Que bom, tem uma visão otimista, né? Sim, Você tem uma sim. visão otimista e você colocou um ponto aí que eu concordo muito com você, sabe? Eu acho que hoje em dia está se tornando mais consensual isso. O investimento para o crescimento do Brasil vai ser privado. Não é que isso Uhum. não quer dizer que não vai ter dinheiro público, não quer dizer isso. Quer dizer que o grande motor, o motor majoritário do crescimento econômico de longo prazo do Brasil tende a ser privado e não público, né? O público vai Exatamente. continuar existindo e tem que continuar existindo, eu acho que, mas a gente está falando aqui que o investimento privado tem uma parcela relevante a cumprir. E aí, pelo que você falou, se eu entendi bem, o private equity pode ser e venture capital, né? Pode ser um veículo para isso, Acho né? que sim. Acho que tudo que está ligado à economia real, à produção, inovação, é um veículo para isso. Bolsa é para isso, imóveis também,
private equity, venture capital, crédito. Então, aquele capital que ele vai ser empregado para gerar retorno, né, seja para o acionista ou seja para o credor, ele vai ter cada vez mais espaço dentro do país. Então, assim, só para ilustrar, o mercado de previdência fechada, né, fundo de pensão, está falando que é um mercado de quase R$ 1 trilhão hoje, né? Eles têm menos de 2% do PL deles investido nesse tipo de fundo. O que acontece? De um lado, ele tem o passivo dele, né, os pensionistas, querendo ali ganhar alguma coisa como IPCA mais 4, 5, 6, que seja a meta atuarial dele, né? Mas se não acha mais ativo, né, NTNBs, né, como eles sempre compravam, né, eventualmente nesses preços. Então, você já percebe com que esses investidores, mesmo de grande porte, né, já estão dando mais atenção para ativos ligados, seja à bolsa, seja fundos estruturados, AFIPs, né, para poder usar esse capital para rentabilizar e entregar os objetivos de gestão que ele tem também com seus participantes e pensionistas. Não, acho que faz sentido. E você colocou mais uma, quer seja, tem a ver com o que você falou, que é o seguinte, taxa de juros, né? A gente tem aí, obviamente, que a gente precisa ter uma taxa de juros, digamos, decente, uma taxa de juros civilizada, porque senão é o que você falou, né? Entre ganhar 15% sem risco, quanto é que você pede de retorno com risco, né? Tem que pedir um retorno muito maior e não é fácil encontrar investimento que dê, por exemplo, 20%, 25% de retorno ao ano. Não, é para compensar o risco que você vai ter, né? Sim, Muitas vezes sim, até mais do que isso, né? Então, sim, realmente faz sentido, ou seja, estabilidade macroeconômica e uma taxa de juros que torne o custo de oportunidade, né, que torne essa continha que o cara faz. O custo de oportunidade é essa conta, né? Eu posso ficar ali numa Selic de 15 sem correr risco e ganhar 15% sem risco, praticamente, ou eu posso para um ativo de risco, mas eu tenho que ganhar quanto eu tenho que ganhar para compensar esse risco, vis-à-vis os 15% sem risco, né? Acho que é um sim. pouco disso. Meu amigo Leandro, a gente está chegando aqui ao final, meu cara. Você vê como é que a Opa, mas coisa vai já? Passou rápido demais. vai conversando, vai conversando. Queria te pedir aqui para você assim, dar um fecho aqui, o seguinte, você acha que o Private Equity, a gente vai crescer e tal? Você vê, em algum momento, os investidores, vamos dizer, até os investidores que você vê me chamar de varejo, você vê algum dia esses investidores acessando essa classe de ativo ou não? Ah, sem dúvida, né, Wilson? Acho que é um movimento assim. Lá fora isso já começou, ainda pequeno também, um cara de varejo puro mesmo, né? Aqui no Brasil, para quem é qualificado, você já consegue acessar estruturas, às vezes com tickets de R$ 50 mil, R$ 100 mil, que já são mais convidativos, né? Mas faz parte. Então, por exemplo, se você, mesmo não sendo investidor qualificado, você é participante de um fundo de pensão, e o seu fundo de pensão da sua empresa, né, ele está ali comprando, né, um fundo de private equity, venture capital, você está indiretamente investindo nessa indústria, né? Então, o seu trabalho é um trabalho em economia real. Você trabalha numa fábrica, por exemplo. Então, você está ali trabalhando para produzir, vender, gerar lucro, gerar retorno. Então, você está ligado à economia real, né? Então, às vezes a gente tem muita a visão Faria Lima, né, que é 0,01% da população, né, que está lidando muito com um ativo intangível que você às vezes não vê, não toca, né? Mas grande parte das pessoas, né, você está trabalhando numa empresa privada ou numa empresa estatal que está produzindo, recolhendo imposto, investindo no seu plano de previdência, que indiretamente ele está fomentando essa cadeia toda, né? Eu acho que indiretamente já chegou, né, por esse ponto de vista, mas a gente já percebe movimentos das plataformas também com ativos, né, aí para um público qualificado, óbvio, mas já em distribuições em ofertas 400, né, que são mais amplas, né? Lembra que a gente tem na 476, né, limitado o número de cotistas, né? Então é difícil você trazer uma pessoa física, né, de um mesmo qualificado, mas na 400 você pode trazer dezenas de milhares de pessoas, né? Então você já tem isso nas principais plataformas hoje de uma forma mais pulverizada, né? Para que uma pessoa possa, obviamente, sempre um pedaço do seu portfólio, nunca investir todos os ovos na mesma, né, diversificado para testar esse tipo de risco e retorno potencial em classe de ativo. Tá.
Meu amigo Leandro, chegamos ao final, infelizmente, a gente vai ter que, né? Nossos episódios, a gente tenta manter um Uhum. tempozinho de 40 a 45 minutos. Eu queria te agradecer muito pela conversa, pela transmissão de conhecimento, por compartilhar esse conhecimento que você tem, e dizer que vamos fazer outros, tá? Com certeza, é um prazer falar com você, com ouvintes, aí, os participantes, e sempre estou à disposição. Falar de um tema que eu gosto muito, vou estar aqui com muita felicidade. Ah, legal, Leandro. Leandro, muito obrigado mais uma vez, então. Estamos encerrando aqui. Super obrigado, Leandro. Foi ótimo, ótimo mesmo. Gente, esse podcast vai ao ar agora em breve. A gente vai lançar esse podcast aqui semana que vem, terça-feira que vem, esse podcast está no ar, gente. Todo mundo, hein? Ouve lá que tá show. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Investimento aberto aqui hoje com o Leandro, terminando agora. Um grande abraço a todos, hein? Tchau. Tchau, tchau!